Em relação, então, às respostas imunológicas, uma vez que já vimos quem são os representantes, onde elas são produzidas e como podem ser visualizadas, aqui a gente tem uma diferença muito importante entre elas. Então, se a gente observar nesse diagrama, a imunidade inata, né, ela é ativada uma vez que tem a combinação de PAMPs, né, que são padrões moleculares presentes, né, nos antígenos, que são reconhecidos pelos receptores toll-like presentes nas células da defesa, né? As células sejam macrófagos, sejam células dendríticas, ou seja, as células que representam a imunidade inata. Então, a partir da interação desses PAMPs com os seus receptores respectivos, a gente tem a ativação da imunidade inata. Mas se a gente observar, ó, esse é o primeiro estímulo, esse é o segundo e assim sucessivamente, a magnitude de resposta da imunidade inata é sempre a mesma, né? Ela é rápida, mas sempre tem o mesmo padrão. Agora, se a gente fizer um comparativo com a resposta imune adaptativa, a gente já vê uma diferença importante. Então, temos aqui, né, a ativação da imunidade adaptativa, lembrando que depende, né, da apresentação do epítopo para o linfócito T. E aí a gente observa que, num primeiro momento, a resposta ela tem uma magnitude menor, se comparada ao segundo e terceiro estímulo, por exemplo. Então, o que a gente consegue concluir nesse diagrama? Que a resposta imune adaptativa ela é capaz, né, como o próprio nome já diz, de se adaptar, aprender e lembrar. Por quê? A partir do momento que a gente tem a exposição pelo mesmo antígeno, essa resposta em termos de magnitude é maior. E isso vai se aprimorando na medida em que ela se expõe a esse mesmo antígeno. Por quê? A imunidade adaptativa, diferentemente da inata, ela tem memória imunológica. Então, a gente consegue observar nesse diagrama. Então, aqui é o mesmo padrão de resposta e aqui a gente tem uma adaptação na medida em que essas células são expostas ao mesmo antígeno. Agora que relembramos as principais diferenças entre imunidade inata e imunidade adquirida, também chamada de adaptativa, o assunto da aula de hoje é especificamente em relação à imunidade adaptativa. Quando estudamos esse tipo de imunidade, é importante que saibamos algumas propriedades inerentes à resposta imune adaptativa. Assim, a especificidade e a diversidade são duas propriedades muito importantes quando se trata da imunidade adaptativa. A especificidade está relacionada com a capacidade das células que representam a imunidade adaptativa em reconhecer um determinado antígeno. Já a diversidade está relacionada com a seleção de um repertório de linfócitos por um determinado antígeno, resultando na diferenciação desses linfócitos em células efetoras, capazes de elaborar uma resposta mais direcionada e específica, e, portanto, antígeno específica. Essas duas propriedades estão relacionadas com a teoria da seleção clonal de linfócitos. Esta teoria, postulada na década de 60, determina que um linfócito precursor dá origem a um linfócito imaturo no órgão linfóide primário, que, por sua vez, através da circulação periférica, alcança o órgão linfóide secundário, onde aumenta a probabilidade de se encontrar um antígeno, aqui representado pelo antígeno X. Esse antígeno irá selecionar esse linfócito imaturo, induzindo a sua proliferação num clone de células idênticas entre si. Essas células se tornam efetoras e aqui, nesse caso, se diferenciam em células plasmocitárias secretoras de anticorpos. Notem que o resultado final dessa resposta é a produção de um anticorpo anti-X, ou seja, aquele que selecionou inicialmente o linfócito lá no órgão linfóide secundário. Então, isso garante uma resposta antígeno específica. Aqui, nesse lado, a gente observa a mesma característica, porém, o antígeno Y selecionando esse linfócito imaturo. Ele vai se proliferar, formar clones, se diferenciar em células plasmocitárias, produtoras de anticorpos anti-Y. Notem, né, novamente, que esse foi o antígeno que selecionou esse linfócito originalmente. Aqui só estão representados os linfócitos B, por isso que o resultado final dessa resposta é a produção de imunoglobulinas. Assim, a gente observa que a diversidade e especificidade têm uma relação intrínseca com a seleção clonal de linfócitos, ou seja,
muito importante para que haja uma resposta antígeno específica. Agora notem o seguinte, esse linfócito imaturo, ele migra para o órgão linfóide secundário, no entanto, não há encontro com nenhum antígeno, portanto, não haverá sua seleção clonal. Ele não se diferencia em células efetoras e, portanto, não há uma resposta antígeno específica. Esse linfócito ele vai continuar recirculando nos órgãos linfóides secundários até que em um determinado momento haverá um encontro com o antígeno e ele será selecionado clonalmente. Agora, em relação ainda às propriedades importantes em se tratando de imunidade adaptativa, temos a memória imunológica. Então, aqui está representada uma primeira exposição a um determinado antígeno e, portanto, uma resposta primária. Notamos então que nessa primeira exposição ao antígeno X, essa resposta ela não é tão eficiente em termos de número de anticorpos produzidos. No entanto, a partir da segunda exposição ao mesmo antígeno, há um pico na produção de anticorpos, porque esses linfócitos já foram selecionados previamente. Então, eles reconhecem com mais rapidez, tornando essa resposta cada vez mais eficiente. Aqui temos uma co-infecção com o antígeno Y. Notem que essa resposta tem menor magnitude quando comparado com o antígeno X, porque representa a primeira exposição a esse antígeno. Tá? Então, a linha vermelha seria a segunda exposição, né, ao antígeno X, ao passo que a linha verde representa a primeira exposição ao antígeno Y. Por isso que a resposta é menos eficiente nesse dado momento, porque se trata de uma resposta primária. Aqui já estamos numa resposta secundária. Observando aqui ainda, quando a gente tem a primeira exposição ao antígeno, os linfócitos que foram selecionados, né, clonalmente, eles vão se diferenciar em dois grupos de células. As células efetoras, que eu comentei anteriormente, são elas que são capazes de eliminar os micro-organismos, porém elas têm curta duração. Elas só permanecem ativas enquanto houver ainda o estímulo. Uma vez que esses micro-organismos são eliminados, essas células entram em apoptose. E o outro grupo aqui representado são as células de memória. Essas sim têm longa duração. E a partir do momento onde há uma segunda exposição àquele mesmo antígeno, elas sofrem proliferação, né? Expansão clonal, né? Então aumenta o número de linfócitos relacionados a esse grupo de células e a resposta então se torna cada vez mais eficiente. Então, é uma propriedade muito importante da imunidade adaptativa, a capacidade de relembrar, né? Relacionada então à memória imunológica. Isso a gente não observa na imunidade inata, ela sempre tem o mesmo padrão de resposta com a mesma magnitude. Aqui, dando continuidade a essas propriedades, a expansão clonal, que eu acabei comentando, né, no slide anterior, está relacionado com o aumento do número de linfócitos, né, e de seus produtos, no caso aqui os anticorpos, frente a uma segunda exposição ao antígeno. Temos ainda a especialização, né? A especialização vai depender do tipo de antígeno e do tipo de mediadores que são secretados pelas células ativas, né? Isso vai fazer com que para cada antígeno haja uma resposta imune adaptativa elaborada. Então, isso é a especialização. A contração representa a homeostasia. Então, uma vez que o estímulo é cessado, aquelas células efetoras, elas entram em apoptose, retornando ao seu estágio basal, ou seja, de homeostasia. E outra propriedade também importante é a não reatividade ao próprio. Então, tem uma aula que eu gravei sobre tolerância imunológica. É importante que o sistema imune não reconheça antígenos próprios, porque senão isso leva a uma autoimunidade. Então, é importante, em termos de propriedades de imunidade adaptativa, que a resposta seja antígeno específica e não contra os nossos próprios antígenos, né? Então, assegurando que não haja uma intolerância imunológica e, portanto, situações de autoimunidade. Tendo em vista que vocês já compreenderam as principais propriedades associadas à imunidade adaptativa, vale ressaltar que ela pode ser induzida de diferentes formas. Sendo assim, a imunidade adaptativa ela pode ser ativa, né?
tanto natural quanto artificial. E se tratando de uma imunidade ativa natural, isso significa o momento no qual o indivíduo ele contrai uma determinada infecção. Então, dizemos que a imunidade ativa natural é a própria doença. Então, a partir do momento em que aquele indivíduo se expõe pela primeira vez a um determinado antígeno, toda aquela seleção clonal até a sua diferenciação em células efetoras irá ocorrer, para que haja a diferenciação daqueles linfócitos em células efetoras e células de memória. Sendo assim, o paciente, ao final do processo, se tornará imune àquele determinado antígeno. Dentro ainda da imunidade ativa, temos a artificial. Então, a artificial é a vacina, que a gente conhece muito bem. Então, a vacina, ela é importante porque ela também vai desencadear uma resposta imune adaptativa, porém de forma artificial. Então, o antígeno de interesse, junto com outras substâncias, irão ser inoculados, né, no indivíduo, para que os linfócitos sejam então ativados e futuramente desenvolver uma resposta imunológica frente àquele antígeno. Dentro da imunidade adaptativa também, temos a sua indução de forma passiva. Então, dentro da passiva, a gente também tem o modo natural, que é o modo fisiológico, por exemplo, a partir do aleitamento materno. Então, é importante que o aleitamento, quando possível, seja realizado, né, até os 6 meses de vida, né, o aleitamento exclusivo, porque a partir do aleitamento, ou seja, do leite materno, imunoglobulinas como a IgA são transferidas, né, para o bebê e confere imunidade de mucosas. E ainda dentro da passiva também temos a imunidade adaptativa induzida artificialmente, a partir da soroterapia. Como que seria isso? Então, aqueles indivíduos, por exemplo, que já se tornaram imunes a uma determinada infecção, ou seja, a um determinado antígeno, contêm em seu soro anticorpos. Esses anticorpos contidos no plasma podem então ser transferidos para um outro indivíduo ainda não imune, mas que necessita de uma resposta mais rápida para aquela infecção. Então, utiliza-se a imunidade passiva artificial como medida profilática. Por exemplo, se a gente lembrar de picadas de alguns insetos, de cobras, né? Então, o soro antiofídico. Então, são formas profiláticas. É uma imunidade passiva artificial, porque é necessário um tratamento. Se a gente for comparar com a imunidade ativa, por exemplo, artificial como a vacina, a gente quer uma prevenção. Então, a gente ainda não contraiu a doença e a gente está preparado para que, num determinado momento, se a gente entrar em contato com aquele antígeno, a gente já tem uma resposta imune secundária, aquela mais eficiente. Então, se a gente fosse comparar a ativa artificial como vacina, é quando eu quero prevenir. E a imunidade passiva artificial via soroterapia é quando eu quero tratar. Aqui, só para exemplificar o que eu acabei de comentar com vocês, então, na imunidade ativa, que pode ser por meio de vacina ou a própria infecção, a resposta, né, será o quê? A ativação, né, dos linfócitos em células efetoras, que irão, então, secretar anticorpos, para que após algum período esse indivíduo se torne imune e pronto para responder àquele mesmo antígeno se houver uma segunda exposição, tá? Então, nesse caso, eu tenho especificidade, né, porque eu tenho uma resposta antígena específica e há uma memória imunológica associada. Por quê? Aqueles linfócitos que foram clonalmente selecionados, eles vão se diferenciar em células efetoras de curta duração e células de memória de longa duração. Já nesse outro esquema, a imunidade passiva, no qual eu vou inocular, né, no indivíduo o soro que já contém anticorpos, por exemplo, isso aqui não vai induzir uma memória imunológica, porque a resposta já está pronta para aquele determinado antígeno, tá? Então, aqui, diferentemente da situação anterior, é uma medida terapêutica e aqui é uma medida preventiva. E só para finalizar a aula de hoje, tendo em vista todas essas informações relacionadas com a imunidade adquirida, né? Lembrem sempre das suas propriedades, a gente ainda pode classificá-las em dois grandes tipos de imunidade. A imunidade humoral, né, que vai ser mediada pelos linfócitos B,
que vão se diferenciar em plasmócitos secretores de anticorpos, e aí os anticorpos desempenham importantes funções dentro da imunidade adquirida, e temos ainda a imunidade celular, que é mediada por linfócitos T, que irão estar relacionadas com a destruição daquelas células infectadas. Então, na próxima aula, eu vou destrinchar um pouquinho melhor esses tipos de imunidade. Então, não percam, pessoal. Espero que gostem, né? Eu já gravei anteriormente uma aulinha sobre os tipos de imunidade inata e adquirida. Agora aqui, dando continuidade, falando somente, né, das propriedades e características inerentes, né, à imunidade adquirida. E nas próximas aulas, eu vou falar a respeito a cada uma delas, tanto humoral quanto celular. Então, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal e até a próxima!